Olá, amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos do Reino Monera. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. Os seres vivos estão divididos em 5 reinos: o Monera, o Protista, o Fungi, o Reino das Plantas e, por último, o Reino dos Animais. O Reino Monera são representados pelos seres procariontes, ou seja, aqueles seres em que seu material genético ou molécula de DNA circular não está delimitado por uma carioteca ou membrana nuclear. A molécula de DNA circular fica solto por todo o citoplasma da célula, em uma região chamada de nucleoide. No citoplasma também existem os plasmídeos, que são moléculas circulares duplas de DNA bacteriano. Geralmente, os plasmídeos possuem genes que são relacionados à resistência das bactérias a antibióticos. Quase todos os seres do reino Monera são unicelulares. Significa dizer que seu corpo tem apenas uma célula. Nessa ilustração, você pode conhecer melhor a estrutura de uma bactéria. Na parte mais externa, temos a cápsula, seguidos pela parede celular e membrana plasmática. Dentro do citoplasma, localizam-se os ribossomos, os plasmídeos e o DNA circular, situado na região da célula correspondente ao nucleoide. Os principais representantes dos moneras são as bactérias e as cianobactérias. Mas a classificação desses seres tem baseado-se na sequência de nucleotídeos do RNA ribossômico, que é o material que constitui os ribossomos, responsável pela quebra de proteínas. Com isso, os procariontes são divididos em 2 grandes grupos, as árqueas e as eubactérias. Primeiro, vamos falar das árqueas. A maioria das espécies desse grupo vivem em ambientes inabitados para a maioria dos seres vivos. Eles vivem em fontes termais, aquelas que têm a temperatura muito alta, vivem em lodo de plântanos, também em ambientes de alta acidez e salinidade. Nessa ilustração, a parte mais colorida é o resultado da população de árqueas, onde a temperatura e a acidez da água são muito altas. As árqueas são metanogênicas, formam o gás metano como o produto do seu metabolismo energético. Isso pode acontecer até dentro do intestino de animais, como os cupins e vacas. Acontece também em brejos, sedimentos marinhos e esgoto. As árqueas são associadas aos estudos dos procariontes com a Terra primitiva, onde o ambiente era certamente extremo à sobrevivência de qualquer espécie. Mas pesquisas recentes mostram que esses seres são muito mais diversificados do que se imagina ao longo da sua evolução, e que eles não estiveram restritos somente a ambientes extremos. É hora de falarmos do segundo grupo de procariontes, que são as eubactérias. As eubactérias são divididas em cianobactérias e bactérias. As cianobactérias são seres autótrofos, aqueles que obtêm o seu próprio alimento através da radiação solar, por meio da fotossíntese. Elas não dependem de outro ser vivo para se alimentar. Realizam fotossíntese e apresentam um tipo de clorofila de modo semelhante às algas. Mas por que as cianobactérias não são do grupo das algas? Não são porque os seus pigmentos não estão localizados em organelas, mas sim nas lamelas, que estão dispostas no citoplasma, como vocês podem ver nessa ilustração. Mesmo sendo seres unicelulares, as cianobactérias apresentam-se na forma de colônias. Um agrupamento de vários desses seres podem ser encontrados em diversos ambientes, em água doce, no mar, no solo, nos troncos e nas superfícies úmidas de rochas. Outro integrante das eubactérias são as bactérias. Elas têm uma forma constante por causa da presença de uma parede celular espessa. Chegam a ter aparência próximas às esferas. Podem ser cilíndricas ou até espiraladas. São divididos em 5 grupos quanto à sua forma. As formas são cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas e também vibrões. As bactérias podem viver isoladas ou em grupo, em um arranjo de vários indivíduos. Esses arranjos acontecem principalmente com o grupo dos cocos, que podem ser Staphylococcus, que tem forma de cacho de uva, os Diplococcus, união de 2 cocos, e os Streptococcus, que têm a forma de fios encurvados. Além desses, ainda podem existir os tetrades, arranjos de 4 cocos, e as sarcinas, que são cocos em formas de cubos. Os arranjos acontecem também com os bacilos, mas não ocorrem com os espirilos, espiroquetas e nem com os vibrões. Chama-se bipartição ou cisciparidade a maneira de como as bactérias se reproduzem.
Neste processo, divide-se em duas bactérias geneticamente iguais, sofrendo assim a duplicação do seu material genético. Isso acontece muito rapidamente, e se tiver uma condição favorável para essa reprodução, desenvolverão milhares de outras bactérias idênticas em um intervalo de pouco tempo. Existem várias outras maneiras em que as bactérias promovem variabilidade genética no reino Monera. Além do recebimento dos genes pela reprodução por bipartição, eles podem também incorporar os genes por conjunção bacteriana, onde há doação do material genético, por transformação, quando incorporam fragmentos de DNA presentes no meio, e pode acontecer também por transdução, quando vírus bacteriófagos injetam genes em bactérias hospedeiras. As bactérias podem atuar no corpo dos seres humanos de algumas formas. Umas podem ser benéficas e outras maléficas. As maléficas podem causar doenças que podem levar até a morte. Essas bactérias são chamadas de patogênicas. Algumas dessas doenças são a sífilis, o tétano, a cólera, a hanseníase, a tuberculose, a disenteria, a meningite e a cárie dentária. Já as bactérias probióticas, ou benéficas aos seres humanos, são as bactérias que são encontradas no intestino. Os exemplos são os lactobacilos e as bifidobactérias. Elas podem auxiliar na digestão dos nossos alimentos, ajudam no sistema imunológico, no metabolismo de gorduras, previnem contra doenças inflamatórias no intestino e até na taxa do colesterol. Os organismos do reino Monera são fundamentais para o equilíbrio ecológico. As cianobactérias, por exemplo, através da fotossíntese que elas realizam, absorvem um gás carbônico do meio ambiente para sua respiração e produz matéria orgânica para seu desenvolvimento. O resultado da respiração é a liberação do gás oxigênio, que é muito importante para a respiração das demais espécies na natureza. As bactérias desempenham um papel de decompositores de matéria orgânica dos seres vivos, auxiliando como receptores de matéria tanto no solo quanto na água. As doenças causadas pelos organismos no reino Monera são muito perigosas, até porque esses seres são muito pequenos. Logo, a informação de como prevenir cada uma dessas doenças é mais importante ainda. Por isso, a informação e a prevenção é o melhor caminho para não ser surpreendido por esses seres. Esse é o Reino Monera, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.